Graça, misericórdia e paz da parte do Eterno e do seu Filho amado Cristo Jesus a vós todos. A honra, o poder, a glória, o louvor é dele. Ele é o centro de tudo, a primazia é dele. Somente ele é o Senhor, somente ele é o nosso pastor. E nele está fundamentado a nossa fé, a nossa confiança nessa poderosíssima rocha que é Cristo Jesus. Ele tem nos desprendido de toda a opressão e nos trazido uma liberdade plena em Cristo Jesus. Me ajude a divulgar esse meu canal do ministério, a graça de Deus em Cristo Jesus. Compartilhe, dê um like. A finalidade desse canal é levar uma palavra para que as pessoas possam viver a graça de Deus em toda a sua plenitude, para que as pessoas possam sentir uma liberdade verdadeira no Evangelho de Cristo Jesus, trazido por Paulo, o apóstolo dos gentios, para que as pessoas possam se conscientizar de que ela é o organismo vivo, de que ela é o corpo de Cristo, aonde o Espírito Santo de Deus habita, no seu Espírito, e ambos testificam que somos filhos de Deus. Quero ler uma palavra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem surgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderosos, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sobre o tema, a graça te livra do medo da morte, do medo de ir para o inferno, do medo do diabo e do medo do devorador. Querido, essas armas são armas usadas pelas instituições. Eles usam essas armas para tornarem as pessoas prisioneiras de um sistema, onde fardos pesados são atados sobre os ombros das pessoas, que aparentemente elas parecem viver numa liberdade, mas nós percebemos que essa liberdade ela é apenas teórica, porque na prática nós não vemos a liberdade plena dessas pessoas na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São adjetivos que essas instituições religiosas elas usam, principalmente as chamadas evangélicas. Elas usam para colocar medo, para colocar pavor nas pessoas. Elas ensinam e ameaçam as pessoas falando para elas do inferno.
falando para elas do diabo, falando para elas da morte e falando para elas do devorador. Então, essas coisas faz com que as pessoas se tornem presas desse sistema religioso, dizendo que elas precisam ser membros de uma instituição. Caso elas não sejam membros de uma instituição, não tem como elas serem livradas de todas essas coisas. E então as pessoas começam a frequentar esses lugares porque elas têm medo da morte, porque elas têm medo de irem para o inferno, porque elas têm medo do diabo e porque elas têm medo do tal devorador. Queridos, eles dizem que se as pessoas que lá frequentam, elas não dizimarem, conforme Malaquias capítulo 3, o devorador fará uma devassa na sua vida. E a sua vida, segundo eles, se tornará num verdadeiro inferno. E essas são as preocupações das pessoas, daqueles que não conhecem a Deus na sua essência. Essas pessoas então se prendem aos rudimentos da lei de Moisés, que nós percebemos que existem dentro dessas instituições religiosas. Essas pessoas se prendem aos preceitos de homens, como o próprio Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Não sois carnais, não andais segundo os homens. É isso que Paulo falou aos irmãos ali em Corinto. E assim nós percebemos que nos dias que estamos vivendo, essas coisas também acontecem nas tais chamadas igrejas evangélicas. As pessoas presas aos preceitos dos homens, temendo mais aos homens do que a Deus. Queridos, Paulo é o apóstolo dos gentios. Foi ele que recebeu as doutrinas fundamentais diretamente de Cristo para a igreja, que somos nós, o organismo vivo, uma unidade no corpo de Cristo, onde todos nós somos iguais, apenas com dons diferentes, e o cabeça desse corpo é Cristo Jesus. O maior pavor das pessoas e dos crentes e dos não crentes é de ir para o inferno. Até os que ainda não pertencem a uma denominação evangélica, eles dizem assim: um dia eu preciso entrar para a igreja. Porque eles acreditam que se não entrarem para a igreja, eles irão para o inferno. Eles acreditam que o diabo poderá tomar conta da sua vida. O devorador poderá fazer uma devassa na sua vida. Então essa mensagem chegou até a essas pessoas. E aí elas dizem que precisam entrar para uma instituição, senão elas vão para o inferno. Eu pergunto, quem quer ir para o inferno? Mas abra um parênteses para te dizer, segundo a palavra inferno, que significa sepultura, todos nós iremos, pois viemos do pó como matéria, como forma corpórea, e um dia voltaremos para o pó de onde nós viemos. Então, todos nós iremos para o inferno, que significa sepultura. Não para esse inferno criado por eles como um lugar físico que tem trazido pavor às pessoas
E é isto que a religião tem ensinado ao longo dos anos. Porque essa palavra significa sepultura, e não inferno, como as denominações evangélicas, como as religiões ensinam, dizendo que se nós não aceitarmos Jesus como nosso Salvador, nós iremos para o inferno. Querido, quando nós estamos em graça, quando nós cremos no Evangelho da graça de Deus, nós não temos medo da morte, porque nós sabemos de onde nós viemos e sabemos para onde nós iremos. Nós não pensamos na morte, não pensamos no inferno, não pensamos no diabo, nós não pensamos em nada dessas coisas, porque nós estamos em Cristo Jesus. Essas coisas são coisas da religião, para amedrontarem as pessoas, e fazem com que as pessoas sejam prisioneiros e não vivam uma liberdade plena na pessoa de Cristo Jesus. Eles falam mais no inferno, eles falam mais no diabo do que nas coisas inefáveis de Deus. Em graça, você não teme nada dessas coisas, porque você está em Cristo Jesus. Você sabe que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você sabe que em graça tudo pode naquele que te fortalece. Você sabe que em graça não é você que vive, é Cristo que vive em você. Por isso que você não teme a morte. Por isso que você não teme o tal inferno, por isso que você não teme o tal diabo, por isso que você não teme o tal devorador, porque é Cristo que vive em você. Esse é o Evangelho da graça de Deus, esse é o Evangelho que a graça de Deus nos traz, nos confortando, fazendo andarmos em novidade de vida, centrado no Cristo, que é o Senhor das nossas vidas, dando a Ele a primazia em tudo, dando e reconhecendo que a honra é somente dEle, aprendendo a tratar os nossos irmãos de igual modo. Compreendemos na graça de Deus e por sermos a igreja onde o Espírito Santo de Deus habita, somos uma unidade nesse corpo, com dons diferentes dados por Ele, concedido por Ele. E então nós amamos de verdade uns aos outros. E não procuramos estarmos em evidência, querendo trazer os holofotes para nós, porque reconhecemos que isso pertence a Ele, somente a Ele, e nada mais do que a Ele, que é o centro de tudo e das nossas vidas. Adoramos Ele em espírito, num culto racional, porque sabemos que Ele é espírito, e por Ele ser espírito, Ele está estando dentro de nós, aonde nós estivermos, nós o adoramos em espírito e em verdade. Então esses adjetivos que as instituições religiosas, principalmente as evangélicas, elas usam para colocar medo e pavor nas pessoas. Então muitos têm medo do inferno. E elas acham que frequentando um templo religioso, elas estão livres dessas coisas. Somente estaremos livres dessas coisas estando em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo.
E aí nós passamos a prosseguir para o alvo da nossa soberana vocação, que é Cristo Jesus, para a glória do seu nome. Somos livres dessas coisas. O sistema não é suficiente para livrarmos dessas coisas. Porém, o Evangelho da graça de Deus, somente Ele pode livrar quem quer que seja de todos esses rudimentos, de todos esses preceitos dos homens. Porque o Evangelho da graça de Deus nos leva a estarmos voltados para o Cristo ressurreto. E somente o Cristo ressurreto que pode nos livrar de tudo isto, de todas essas coisas. Mas o Evangelho, hoje, das instituições, apresenta um Cristo histórico. O Cristo que lá em Mateus, Lucas e Marcos, que são livros históricos, apresentam. É o Cristo Nazareno, é o Cristo Filho de Davi, é o Cristo Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. É o Cristo que cumpriu a lei de Moisés, porque ele veio para cumprir, não veio para abolir. E eles esquecem que esse Cristo morreu, derramando o seu sangue, para que os nossos pecados, delitos e ofensas, o pecado adâmico, fosse de uma vez por toda tirado. E aí então, ele nos reconciliou na cruz do Calvário, por meio do seu sangue. O primeiro Adão nos separou, mas o segundo Adão, que é Cristo, ele nos reconciliou. Portanto, queridos, amados, viva o Evangelho da graça de Deus. Se desprenda de todas as vaidades, de todas essas coisas. Ande em plena liberdade em Cristo Jesus. Ame a Deus mais do que todas as coisas. Ame o próximo como a si mesmo. Pratica o amor. Usa de compaixão e de misericórdia para com os outros. Deixa de ser religioso, dizendo eu faço isso, eu faço aquilo. E assim que muitos vivem dentro desse sistema religioso, praticando obras, praticando a sua própria justiça, quando ele se fez justiça por nós. Daí ninguém pode intentar acusação contra nós, porque somos escolhidos de Deus. E foi Deus quem nos justificou por meio de Cristo Jesus. Então quem nos condenará? Quem? Foi Cristo quem morreu? Ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e ele também intercede por nós? Quem nos separará desse amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus. A tribulação não pode, a angústia não pode, a perseguição não pode, a nudez, a fome, o perigo, a espada, a morte, o tal diabo que a religião ensina, o tal inferno que a religião tanto fala, o tal devorador que eles tanto falam, nada pode nos separar do amor de Deus. Porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores para aquele que nos amou, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias e fomos considerados como ovelhas. Porque estamos certos de que nada dessas coisas nos separa do seu grande amor.
E então, nós não fazemos, nem tampouco deixamos de fazer. Nós vivemos uma vida em Cristo Jesus por amor a Ele. Você é um predestinado, Ele já te salvou antes da fundação do mundo. No dia em que você nasceu, Ele te trouxe uma forma corpórea e em você colocou o Espírito, o seu Espírito, e o Espírito Santo dele veio e habita nesse seu Espírito, e o Espírito Santo dele testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. E enquanto a religião, ela se pega ao corpo, à carne, e por qualquer coisa eles dizem que você perdeu a sua salvação, e que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, para que você possa ser salvo. Creia na Bíblia, creia na palavra de Deus, você é um predestinado, Ele te escolheu primeiro, não foi você que o escolheu, Ele te escolheu primeiro. Ele te amou primeiro antes que tu o amasse. Não foi nós que o escolhemos, foi Ele quem escolheu a nós. E ninguém nos arrebata da sua mão. Não são os rituais, as liturgias, os dogmas, os preceitos dos homens que vai ditar o que nós temos ou o que nós não temos que fazer para ser salvo. Sabe por quê? Nós somos salvos, predestinados e salvo uma vez salvo, salvo para sempre. Porque foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te amou primeiro. Eu quero concluir dizendo, pense nisso, faça uma reflexão sobre isso. Viva uma liberdade plena em Cristo Jesus. Adore Ele 24 horas por dia. Não apenas 2, 3 vezes por semana, em que tu vai ao templo religioso, como eles dizem que você tem que ir, e lá num período de 2, 3 horas. Vocês fazem tudo aquilo que eles querem que você faça, porque lá há uma liturgia, não há nada de diferente, você sabe o que vai acontecer, porque é uma xerox, porque é uma repetição, uma da outra, um dos outros. E o que menos tem lá é uma liberdade da ação do Espírito Santo. Mas, se você se conscientizar que você é o organismo vivo, que você é o corpo de Cristo, onde o Espírito Santo dele habita e o teu Espírito habita, você vai adorá-lo 24 horas por dia, em todos os lugares, aonde você estiver, você vai sentir uma alegria verdadeira, uma alegria plena, não uma falsa alegria, uma falsa paz estampada no rosto, mas você vai sentir na sua alma um regozijo, uma vontade, uma fome de todas as horas estar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Eu fui durante 46 anos preso a esse sistema religioso, que no domingo de manhã eu ia para a escola bíblica dominical, como muitos fazem. E no domingo à noite eu ia para o tal culto público. E às vezes na quinta-feira. E na terça. E achava que isso era tudo como muitos acham. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o real intérprete da sua palavra, Ele me libertou desse sistema religioso. Ele me libertou dos rudimentos da lei de Moisés. Ele me libertou dos preceitos dos homens, de todas essas liturgias, de todos esses rituais e dogmas. E hoje, eu vivo uma vida plena na liberdade com que Cristo me libertou. Sou um adorador por excelência, 24 horas por dia. Aonde estou, eu penso nas coisas do alto, eu penso nas coisas de cima. Não me prenda às coisas desta vida, as coisas materiais.
para mim não tem nenhuma importância. Eu vivo confiante em Cristo, sabendo que Ele é o meu sustentáculo, sabendo que eu vivo sob seus cuidados, sob a sua dependência, entendendo pelo Evangelho da graça de Deus que o Deus de paz suprirá todas as minhas necessidades por Cristo Jesus em glória, sabendo que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, sabendo de que ninguém pode me arrebatar da sua mão. Por isso, eu não tenho medo do inferno, eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo do devorador, porque nada pode me separar do amor de Deus. Receba aí esta palavra, faça uma reflexão, volta-te para Deus, porque tu é dele, tu pertence a Ele, e Ele habita em você. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém. Um beijo.